Gálatas, capítulo 4, versos de 12 a 20. Assim diz a palavra do nosso Deus. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora, convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos orar mais uma vez, amados irmãos. Senhor Deus amado, ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua santa, bendita e preciosa palavra, que é o nosso alimento. Esvazia-me de mim mesmo, Senhor. Usa-me para a honra e glória do Teu próprio nome. Não seja eu que vos fale, mas que o Teu Santo Espírito fale por meio do Teu servo, pela instrumentalidade da Tua palavra. Fala a Tua igreja o que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero meditar com vocês hoje no tema o coração pastoral de Paulo. Paulo, o teólogo que expôs grandes doutrinas, se mostra agora também como um pastor, cheio de ternura e compaixão. William Hendrickson considera essa uma das passagens mais emocionantes de todas as epístolas de Paulo. O apóstolo implora e agoniza, porque ele não pode suportar a ideia de que os destinatários continuem vagando cada vez mais longe do lar, mesmo sendo aqueles irmãos que o trataram de forma tão afetuosa e receberam o Evangelho com tanta avidez. John Stott diz que em Gálatas, capítulos de 1 a 3, nós vemos Paulo, o apóstolo, o teólogo, o defensor da fé. Agora, a partir do capítulo 4, vemos Paulo, o homem, o pastor, o apaixonado das almas. Warren Wiersbe realça que Paulo equilibra aqui repreensão e amor, passando das palmadas para os abraços. Barclay diz que Paulo usa aqui o argumento do coração, em vez de usar o argumento do intelecto. Portanto, essa passagem nos mostra um relacionamento cada vez mais profundo, um amor cada vez mais acentuado. Paulo chama os crentes da Galácia de irmãos, de filhos, e apresenta-se a eles como uma mãe, por quem sofre as dores de parto. Nos versículos 13 a 16, Paulo enfatiza a atitude dos Gálatas para com ele. E nos versos 17 a 20, podemos ver a atitude de Paulo para com os Gálatas. Vejamos então primeiro, no verso 12, a súplica de Paulo. Veja o que diz o verso 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Percebam, irmãos, que Paulo é um pastor que se identifica com as suas ovelhas.
E ele desejava que os crentes da Galácia se identificassem com ele no mesmo amor e na mesma doutrina. Sobretudo, Paulo apela aos Gálatas para se tornarem como ele, numa referência à liberdade da lei e à liberdade que eles têm como filhos de Deus. Por que Paulo faz isso? Porque, sendo ele judeu de nascimento, percorria agora o caminho da fé. Eles, por sua vez, tendo recebido a fé cristã uma vez, estavam agora prontos a recusá-la a favor do caminho da lei, que até o apóstolo rejeitara. Para John Stott, esse apelo só pode significar uma coisa: Paulo desejava que os Gálatas se tornassem iguais a ele na sua vida e fé cristã, que fossem libertados da influência maligna dos falsos mestres e que compartilhassem suas convicções acerca da verdade como encontrada em Jesus, acerca da liberdade com a qual Cristo nos libertou. Em outras palavras, Paulo queria que se tornassem como ele na sua liberdade cristã. Paulo tinha sido um judeu acorrentado pela lei. Paulo sabia por experiência própria a angústia da escravidão do legalismo judaico, e ele está alertando aos Gálatas: eu já passei por isso, assim como vocês. Paulo é um líder que não mantém distância como alguém superior, mas ele se coloca como igual, se coloca no lugar deles, se identifica com eles. Em 1 Coríntios 9, Paulo disse: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. John Stott destaca que Paulo está ensinando aqui um importante princípio e uma grande estratégia. Quando buscamos ganhar outras pessoas para Cristo, nossa intenção é fazê-las iguais a nós, enquanto o meio para chegar a esse fim é fazer-se igual a elas. Igual aqui, não no sentido de adotar as mesmas práticas, mas no sentido de ter empatia, de se identificar, de ter compaixão cristã. É como um missionário que vai para uma terra distante, e ele então conhece a cultura, ele aprende a língua de um povo, ele vive entre eles, conhece as suas dores, com o fim de ganhá-los para Cristo. Mas não precisamos ir tão longe. É como você chegar para alguém que muitas vezes pode estar sentado ao seu lado e está passando por um problema, uma tentação, um vício, e você dizer: meu irmão, eu passei pelo mesmo problema, mas em Cristo eu venci. As algemas foram quebradas, eu fui liberto, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Ainda no verso 12, Paulo assim diz: irmãos, assim vos suplico. Paulo tinha autoridade para ordenar, mas como pastor ele resolve rogar. Paulo aqui está sendo humilde. Nesse momento ele deixa de lado a repreensão e começa a usar as súplicas. A humildade não diminui Paulo, antes o enaltece e pavimenta o caminho para relacionamentos mais profundos com os crentes da Galácia. E ele então diz: em nada me ofendestes.
Paulo não tem queixas quanto ao tratamento que lhe dispensaram antes. Lembrem que eles destrataram Paulo, desprezaram a sua autoridade apostólica, deram ouvidos aos falsos mestres, mas o propósito dele é restabelecer os laços estremecidos. Paulo é um pastor e não um falso mestre. O seu interesse é buscar o bem das ovelhas, não o próprio bem-estar. Ele anseia por relacionamentos profundos, não por recompensas pessoais. Ele busca conhecer as ovelhas, não explorá-las. E ele suplica aos irmãos que ouçam a sua instrução, pois aquele caminho que eles estão seguindo vai levá-los à destruição. Em segundo lugar, irmãos, nos versos 13 e 14, Paulo fala a respeito da sua enfermidade. Ele diz no verso 13: E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Paulo foi um grande teólogo, um grande evangelista, um grande pastor, um grande plantador de igrejas. Ele plantou igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele enfrentou toda sorte de pressões e privações. Ele foi preso, açoitado, fustigado com varas, apedrejado. Ele enfrentou naufrágios. Ele foi acusado pelos incrédulos e também pelos crentes. Ele foi perseguido pelos de fora e também pelos de dentro. Porém, além de todas as circunstâncias adversas, Paulo também lidou com o drama da enfermidade. A enfermidade de Paulo enfraquecia o seu corpo e doía em sua carne, mas não paralisava os seus pés, nem fechava os seus lábios. A doença de Paulo não o tornou inativo, apenas mais quebrantado e dependente da graça. Longe de impedi-lo de ir à Galácia, a enfermidade foi a causa que o levou àquela província. Longe de ser uma porta fechada para o ministério, foi uma porta aberta para a evangelização. Identificar a doença de Paulo, irmãos, é um assunto ainda em debate. Todavia, alguns teólogos dizem que é provável que essa doença seja o mesmo espinho na carne mencionado em 2 Coríntios 12, 7, quando Paulo disse: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo disse: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Mas apesar da enfermidade, Paulo diz que antes não havia sido rejeitado. Ele diz no verso 14: E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. A doença de Paulo não foi um impedimento para o apóstolo, nem uma barreira para as igrejas da Galácia. Mesmo sendo a enfermidade considerada tanto por judeus e gentios um sinal do desagrado de Deus, eles não se envergonharam de Paulo por causa de sua enfermidade. Eles não o trataram com indiferença por causa da sua limitação. Eles não o desprezaram por causa de sua aparência e fragilidade. Muito pelo contrário, diz o texto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O
que Paulo está dizendo é: vocês me receberam como um anjo, ou seja, como um mensageiro de Deus, como um embaixador em nome de Cristo, como se fosse o próprio Cristo. Vocês me honraram por estar falando em nome de Cristo, a palavra de Cristo. Warren Wiersbe disse: é maravilhoso quando as pessoas aceitam os servos de Deus, não em função de sua aparência exterior, mas sim porque são representantes do Senhor e trazem consigo a mensagem dele. Preste atenção nisso. Quem recebe o enviado de Cristo, recebe o próprio Cristo. Jesus disse em Mateus 10:40, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Por essa razão vos digo, irmãos, honrem os seus pastores, orem por eles, cuidem deles. A eles foi confiado o rebanho de Cristo, não por qualquer outra razão, senão porque o Senhor os chamou. Agora vejam o que Paulo diz no verso 15. Que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Paulo está falando da maneira como no início ele foi acolhido por esses crentes, com tamanha alegria e com profunda compaixão, e de tal maneira que eles estavam prontos a arrancar os próprios olhos para dar a Paulo. Se necessário, eles estavam dispostos a fazer sacrifícios para socorrê-lo. E é como se Paulo estivesse dizendo: o que foi que aconteceu com essa alegria que vocês tinham antes? Algo mudou. Aqueles que antes o amavam, agora rejeitavam o apóstolo. Aqueles que o respeitavam como um pai na fé, agora desprezavam a sua autoridade. Aqueles que antes o receberam como um anjo de Deus, agora o tratavam como um qualquer. Por essa razão, vejamos em terceiro lugar o zelo de Paulo, versos 16 a 18. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Sabe o que aconteceu? A influência maligna dos falsos mestres nas igrejas da Galácia levou os crentes a mudarem radicalmente a sua postura em relação ao apóstolo. Longe de acolher Paulo, agora eles o rejeitam. Longe de abraçá-lo, agora eles o afastam. Crente, cuidado com quem você dá ouvidos. Cuidado com fofocas. Cuidado com palavras maledicentes. Sobretudo, cuidado com os falsos mestres. E Paulo diz: tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Percebam que eles tornaram-se inimigos de Paulo, porque Paulo lhes pregava a verdade. E a pregação da verdade passou a ser vista pelos crentes da Galácia como uma afronta. Amados irmãos, prestem atenção nisso. Provérbios 12 diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O justo ama
a verdade. Mas qual era a verdade que Paulo estava pregando e que despertou nesses crentes tamanha aversão? Era a verdade de que eles estavam abandonando o evangelho da graça para retrocederem à escravidão da lei. Muitas vezes, irmãos, é difícil ouvir a verdade, principalmente quando ela vai de encontro com aquilo que pensamos. Tanto é fato que os crentes da Galácia preferiram ser bajulados pelos falsos mestres judaizantes a serem confrontados pela verdade através do apóstolo. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com aqueles que só falam aquilo que você deseja ouvir e não aquilo que você precisa ouvir. Esse que fala a verdade para você em amor, seja o teu pastor, o teu líder, os teus pais ou um amigo, esse é o que te ama e quer o teu bem. Alguém certa vez disse: a verdade que fere a consciência é o remédio que traz cura, mas o bálsamo da mentira é o veneno que mata. João Calvino diz que a verdade nunca é detestável, exceto em face da perversidade e malícia daqueles que não suportam ouvi-la. O ódio pela verdade, diz Calvino, transforma amigos em inimigos. Foi exatamente o que aconteceu. John Stott disse que quando os gálatas reconheceram a autoridade apostólica de Paulo, eles o trataram como um anjo de Deus, como Cristo Jesus. Porém, quando não gostaram da sua mensagem, tornaram-se inimigos dele. Por vezes, irmãos, eu e você vamos ser confrontados pela palavra de Deus. E nesse momento, lembre-se, não devemos nos revoltar, mas nos arrepender, porque é para o nosso bem. Paulo então diz em seguida, no verso 17, os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou convosco. Os falsos mestres encheram os crentes da Galácia de elogios e bajulações, mas não eram homens honestos nessa devoção. Eles não eram sinceros. Eram palavras agradáveis, mas hipócritas. O propósito desses falsos mestres era afastar os crentes de Paulo e, consequentemente, da verdade do Evangelho. Eles queriam que os crentes fossem fiéis a eles e não a Cristo. Calvino disse: esse é o estratagema comum a todos os ministros de Satanás, ao produzirem nas pessoas um desgosto por seu pastor, esperam depois atraí-las para si mesmos e, deposto o rival, assumem o seu lugar. Mas o zelo de Paulo por eles não era hipócrita. Paulo disse em 2 Coríntios 11, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Veja exatamente o que os falsos mestres estavam fazendo, os apartando da simplicidade e pureza devidas a Cristo. John Stott disse: quando o cristianismo transforma-se em servidão a regras e regulamentos,
suas vítimas ficam inevitavelmente sujeitas, amarradas aos seus mestres, como na Idade Média. E Paulo vai alertar isso. Você talvez não esteja percebendo, você está sendo escravizado. Você está caminhando cada vez mais distante do verdadeiro evangelho. Então Paulo vai dizer no verso 19: meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Como apóstolo e pai na fé dos crentes da Galácia, Paulo demonstrou várias vezes o seu profundo desgosto pela atitude imatura deles, ao abandonar tão depressa o verdadeiro evangelho por um falso evangelho, no capítulo 1. No capítulo 3, chamou-os de insensatos. No capítulo 4, chegou a dizer que pensou ter trabalhado em vão entre eles. Paulo está perplexo com a inconstância dos Gálatas. Paulo não pode entender como eles saíram da escravidão dos deuses falsos para outra escravidão, a escravidão do legalismo judaico. Ele não consegue entender como eles deixaram a verdade para abraçar a mentira, como abandonaram seu pastor para dar guarida às bajulações dos falsos mestres. Paulo lamenta ter de usar um tom tão firme e agressivo. Ele anseia por vê-los face a face, pois ele confia em que irão cooperar e, portanto, poderá mudar o tom de voz. O seu forte desejo é mostrar-lhes o calor do seu coração pastoral. Escrevendo aos Coríntios, Paulo disse: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Vejam, ainda que eu seja menos amado, eu amarei vocês cada vez mais. Ainda que eu seja rejeitado, eu vou acolhê-los. Ainda que eu seja odiado, eu vou abraçá-los. Eu não vou desistir de vocês. Por esta razão, Paulo, num tom pastoral, cheio de ternura, os chama de irmãos, de filhos, e apresenta-se a eles como uma mãe. Barclay diz que ninguém pode deixar de ver o profundo afeto dessas palavras. Meus filhos. João usa com frequência essa expressão, mas Paulo não a utiliza em nenhuma outra passagem. Aqui o seu coração é aberto, aqui o seu coração é derramado, ele suspira com ternura pelos filhos desviados. E ele diz: eu sofro de novo por vocês, como que dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele diz que sofre de novo, porque Paulo já estivera em trabalho de parto antes, quando da conversão dos Gálatas. Agora o afastamento deles provocava outro parto. Paulo não se satisfaz em que Cristo habite neles. Paulo anseia ver Cristo formado neles. A palavra grega aqui deixa claro que a forma significa a forma essencial e não a aparência exterior. A ideia, portanto, é de caráter realmente semelhante a Cristo. John MacArthur diz que semelhança com Cristo é o alvo da vida do crente. Semelhança com Cristo é o alvo da vida do crente.
Em Mateus 16, Jesus Cristo disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Em Colossenses 2 está escrito: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Romanos 8, 29 diz que Deus predestinou os crentes para serem conformes à imagem de seu Filho. Em 2 Coríntios 3, 18 está escrito: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O alvo da nossa vida, irmãos, não é ter muito dinheiro, não é ter muito sucesso, não é ter muita fama. O alvo da nossa vida é que Cristo seja formado em nós. De modo que o teu agir, o teu falar, o teu pensar, os teus atos exalem um bom perfume de Cristo. E por onde você andar, as pessoas vão dizer: aí vai uma verdadeira mulher, aí vai um verdadeiro homem de Deus, porque quando eu olho para ele, eu vejo Cristo nele. O que Paulo está dizendo aos Gálatas é que não basta apenas nascer de novo, é preciso crescer rumo à maturidade, é preciso ser forjado à imagem do teu Redentor. Concluindo, irmãos, John Stott diz que o que deveria importar ao povo não é a aparência do pastor, mas se Cristo está falando por intermédio dele. E o que deveria importar ao pastor não é a boa vontade das pessoas, mas se Cristo está sendo formado nelas. A igreja precisa de gente que, ouvindo o pastor, ouça a mensagem de Cristo. E de pastores que, trabalhando entre as pessoas, busquem a imagem de Cristo. Apenas quando o pastor e a congregação mantiverem assim os olhos em Cristo, só então o seu relacionamento mútuo vai se manter sadio, proveitoso e agradável ao Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, bendita é a Tua palavra, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do coração. A Tua palavra, ó Deus, que nos vivifica, que nos alimenta, que nos edifica, que nos instrui. Ó Senhor, nos ajuda, para que busquemos, Pai, de todo o nosso coração, toda a nossa força, ó Pai, que Cristo seja formado em nós, que nós, a cada dia, ó Deus, possamos crescer mais em conhecimento e em prática de vida cristã, de caráter semelhante ao de Cristo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ser formado à Tua imagem, a imagem do nosso Redentor. Que o Senhor tire de nós toda impureza, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Limpa o nosso coração, limpa, ó Deus, as nossas mãos, os nossos olhos,
os nossos ouvidos, a nossa língua. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos servos fiéis, que amam a Tua palavra, que amam o Deus da palavra e que amam o corpo ao qual o Senhor nos colocou, a Tua igreja, os nossos irmãos.